Gente, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Vamos estar em pé nesse primeiro momento para orarmos ao Senhor e abrirmos esse despertar com Deus esta manhã. Lucas capítulo 1, verso 37, tem uma palavra de Deus para o seu coração aqui, ó. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, certamente Ele fará. Se Ele não prometeu, não adianta nem bater na porta, porque Ele não fará. Nós estamos debaixo da promessa de Deus de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E se você faz parte da igreja de Jesus, saiba, essa promessa vai se cumprir. E se você não faz parte da igreja de Jesus, o convite está aberto, a porta está aberta. Você é um candidato à eternidade. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos glorificar o Teu nome pelo privilégio que temos de poder estar aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, glorificar-te, agradecer-te, fazer orações e ouvir a Tua palavra. Com certeza sentir a Tua presença. Nós estamos aqui como filho que depende do Pai, ó Deus, como alguém que precisa de uma direção. Por isso nós curvamos não o nosso joelho, nós curvamos a nossa alma, o nosso coração diante da Tua presença, diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas, bem como nós temos perdoado aquele que tem falhado conosco, ó Deus. Livra a nossa alma de todo mal e nos abençoe nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte aí, querido. Pode se assentar. Todos os
Senhor, eu preciso de Ti, Deus. Declare isso essa manhã, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Ó Deus Todo-Poderoso, preciso de Ti, Deus. Preciso de Ti. Coração, Senhor, né? Fala assim comigo, querido. Senhor, Senhor, que a tua palavra possa existir no meu caminhar, ainda hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados. Paz com todos.
Quem está feliz com Jesus, diga amém. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Toda a honra, toda a glória sejam dados a Ele por esta manhã que Ele preparou para nós. E juntos, louvando ao Senhor, estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Eu gostaria muito que você repetisse isso comigo, fala assim: eu sou templo de Deus. Templo de Deus. Mas coloca força aí, eu sou templo de Deus. Eu sou templo de Deus. Olha lá, eu sou sacerdote de Deus. E Deus é fogo. Então fala templo, sacerdote e fogo. Quem é fogo? Deus. Vamos lá, quem é o fogo? Deus. Quem é o sacerdote santuário? Fala assim, eu quero te ensinar isso, por favor. Vamos lá, fala assim: eu sou templo. Eu sou sacerdote e Deus é fogo. Vamos lá, eu sou templo, eu sou sacerdote e Deus é fogo. Então preste muita atenção que nós vamos ler. Isso tudo está na Bíblia, tá, querido? E eu sempre gosto de falar isso, a igreja Start, nós temos uma visão de Cristo cêntrico, não é o homem cêntrico. O que é isso, pastor? Nós só pregamos o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, nós não ensinamos para o povo. Aí você vai falar assim: pastor, o que o homem sempre ensina que não está na Bíblia? Por exemplo, quem já ouviu falar aquele profeta assim: Deus tem algo para você, o melhor de Deus está por vir para você? Quem já ouviu isso? Alguém fala assim: o melhor de Deus está por vir ainda. Aí a pessoa fala: eu recebo. Irmão, o melhor de Deus já veio e não vai vir. O melhor de Deus se chama Jesus. E tem muita gente esperando o melhor de Deus aí, sendo que ele já veio. É só tomar posse da bênção do Senhor. Então nós ensinamos isso. Talvez para motivar o ego da pessoa. A pessoa está passando um problema difícil, uma dificuldade difícil. A pessoa, para consolá-la, fala assim: não, irmão, não se preocupa não, confia, tem fé. O melhor de Deus está por vir ainda. É uma mensagem totalmente antibíblica. A Bíblia fala que o melhor de Deus já veio, que se chama Jesus Cristo. E quem tem Jesus tem tudo. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo para você entender o que nós vamos ministrar nessa manhã. Eu sou o santuário, eu sou sacerdote, Deus é fogo. Está no livro de Levítico, capítulo 12, versículo 13. Nós vamos encontrar essa palavra: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vou repetir para você entender. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lá em livro de Pedro, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Até aqui, vou repetir. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Aí vai continuar dizendo que nós somos um povo exclusivo dele, sucessivamente. No 1 Coríntios 6:19, vai dizer assim: não sabeis que o vosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. Vou repetir para você entender. 1 Coríntios, capítulo 6:19. Não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus, que habita o Espírito Santo em vós, proveniente não é de vocês, é de Deus, que não sois de vós. Lá no livro de Hebreus 12:29, vai dizer assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Feche os olhos. Pai, nós somos gratos a Ti por essa palavra que nós lemos. Que o Senhor venha em nós nessa manhã trazendo, ó Pai, o discernimento da Tua palavra. Que a Tua palavra com semente caia em terras boas nesta manhã. E aonde que a semente cai em terra boa, a tendência é ela germinar, crescer, frutificar e dar fruto. Então por isso nós profetizamos que todos que estamos aqui somos terras boas para o Senhor.
Assim nós louvamos pela vida de cada um dos teus servos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga bem. Amém. Querido, preste atenção no que nós acabamos de ler. Nós lemos alguns versículos e referencial no livro de Levítico, que Deus ele vai dar uma palavra de ordem para Moisés, dizendo: Moisés, fala para o sacerdote que o fogo do altar não pode se apagar. Em outra tradução, fala para o sacerdote que todos os dias ele precisa manter o fogo aceso. Então nós vamos aprender aqui que a Bíblia está nos dando uma orientação. Deus falando para Moisés vai passar esse recado para o sacerdote, dizendo que o fogo do altar não pode se apagar. Nós vamos aprender aqui que a responsabilidade de manter o fogo aceso é do sacerdote. Amém ou não amém? Então observe bem para você entender, vou repetir. No livro de Levítico, Deus traz uma palavra para Moisés, ordenança para Moisés, para passar a responsabilidade para o sacerdote manter o fogo aceso todo dia. E este fogo não poderia se apagar. Essa responsabilidade era do sacerdote. Nós lemos no livro de Pedro, carta de Pedro, dizendo que nós somos a geração eleita e sacerdócio real. Amém ou não amém? Então observe bem, a carta de Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita. Então nós já somos eleitos. Então, além de nós sermos uma geração eleita, nós somos sacerdócio real. E Deus nos colocou como sacerdócio real. Só você lembrar que a responsabilidade de manter o fogo aceso não é do líder, não é de Deus, é do sacerdote. Nós lemos na carta de Pedro dizendo que nós somos sacerdócio real. Então eu acredito que não tem nenhuma dúvida que todos nós que estamos aqui somos sacerdócios de Deus. Quem acredita, diga amém. Amém. Isso é um privilégio. Amém? Nós lemos no livro de 1 Coríntios dizendo que nós somos santuário de Deus. Nós somos templo de Deus. Nós somos lugar aonde que deveria ser, a habitação de Deus. Então observe bem, no livro de Levítico vai falar do santuário, e nesse santuário tinha um altar, e este altar tinha algo especial, tinha um fogo, e este fogo não poderia se apagar. Então a responsabilidade do sacerdote era manter esse fogo aceso. Nós lemos na carta de Pedro dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Nós lemos em Corinto dizendo que todos nós aqui somos santuário de Deus, nós somos habitação de Deus, nós somos privilegiados de ter essa oportunidade de sermos templo, moradia, habitação de Deus. Então esse era o propósito de Deus no santuário, de ter alguém para manter o fogo aceso. Este é o propósito de Deus, ter um lugar para ele habitar, uma moradia para ele habitar, um lugar para ele viver. E o propósito de Deus de nos fazer sacerdócio real é justamente esse propósito de manter essa chama acesa dentro de nós. Nós lemos que o fogo arderá continuamente no altar e ele não poderá se apagar. A palavra arder significa inflamar. A palavra arder significa manter-se a chama acesa. A palavra arder significa viver debaixo de uma chama. Essa chama é de Deus. Vou repetir. Por que Deus vai falar assim? Moisés fala para o sacerdote para manter o fogo aceso, porque o fogo arderá continuamente no altar. Em outra tradução, arder significa viver inflamado por Deus. Arder significa viver aceso para Deus. E arder significa viver em chama para Deus. Vou repetir para você entender. Arder significa viver inflamado para Deus. Arder significa viver aceso para Deus.
Arder significa viver em chama para Deus. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Por isso era uma ordem: não deixe o fogo se apagar. Porque se o fogo se apagar, não haverá mais chama. Se o fogo se apagar, não haverá mais ninguém aceso. Se o fogo se apagar, não viveremos mais para Deus. Quem me entende, diga amém. Agora preste atenção para você entender. Quando Deus nos fez, Ele teve uma preocupação muito grande de colocar dentro de nós o DNA dele. A Bíblia vai dizer que Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E quando a Bíblia vai dizer que Ele soprou, automaticamente a saliva dele entrou dentro de nós. E a saliva é comprovado pela ciência que através da saliva você pode fazer o teste de DNA. Então isso quer dizer que a vida de Deus foi soprado dentro de nós. Amém ou não amém? Agora preste atenção para você entender. E Hebreus vai dizer que Deus é fogo. Nós lemos em Hebreus que Deus é um fogo consumidor. Então, se a vida de Deus está dentro de nós, qual o propósito de Deus? Que nós mantemos esse fogo aceso. Entendeu? Diga amém. Então, olha a responsabilidade de cada um de nós. Primeiro, Deus vai nos nomear como geração eleita. E uma geração eleita, Satanás não pode roubar essa geração mais, porque ela já está eleita. Olha a responsabilidade que Deus colocou em cada um de nós. Sacerdócio real. Não somos qualquer um. Nós somos sacerdócio real. Real vem de realeza. E só é real quem tem um rei. Só é real quem habita um palácio. Jesus Cristo é nosso rei, sim ou não? Então nós somos sacerdócio real, não é por acaso. Se eu tenho um rei, eu pertenço à família real. Então por isso a Bíblia vai dizer que eu sou sacerdócio real. E se eu sou sacerdócio real, eu tenho uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade, pastor? De manter a chama acesa dentro de nós. De manter a vida de Deus inflamada dentro de nós. De manter a vida de Deus em chama dentro de nós. De vivermos uma vida diante de Deus que nós possamos agradar ao nosso Deus. E preste muita atenção que eu vou dizer para você. Além do sacerdócio acender o fogo, ele tinha um compromisso de limpar a cinza que o fogo iria consumir a lenha. A limpeza faz parte da vida contínua de cada um de nós. Se tem limpeza, tem a presença. Se tem a limpeza, tem um fogo. Entenda isso, por favor. O sacerdote tinha a obrigação de todo dia pela manhã colocar lenha no altar. E além de colocar lenha no altar, tinha que colocar fogo, manter o fogo aceso. E todo dia pela manhã um sacerdote tinha que vir limpar o santuário, limpar o altar de Deus. Entenda isso, por favor. Se a Bíblia está dizendo que nós somos santuário de Deus, e todo santuário tem um altar. O altar era justamente o lugar que Deus tinha um privilégio de manifestar o poder dele. O altar era um local onde Deus tinha prazer, alegria de se manifestar a presença dele. E se eu sou o santuário de Deus, então eu tenho um altar. Pastor, qual é esse altar? O meu coração. Então, se o meu coração é o altar e é lugar de habitação de Deus, de manifestação de Deus, e se o altar tinha que estar limpo todos os dias, para o fogo estar aceso, o altar tinha que estar limpo todos os dias. Observe bem, lá no livro de João, Jesus Cristo vai dizer assim: vós já está limpo pela palavra que eu estou ministrando para vocês. E a palavra limpa, a palavra é água, a palavra purificadora. Se o próprio Jesus Cristo disse que nós já estamos limpos pela palavra que ele ministrou, então eu quero crer, eu quero acreditar que aquele que mantém a chama acesa, aquele que mantém inflamado por Deus, aquele que mantenha a sua chama viva diante de Deus, já está limpo pela palavra de Deus. E o lugar de limpeza, isso é claro, tem prazer de ser manifestado. Eu poderia pegar aqui um exemplo. Eu, principalmente o pastor Nivaldo, eu sou muito enjoado de limpeza. E tem pessoas que não se preocupam com limpeza.
Mas a melhor alegria de uma pessoa é viver em lugar limpo. Por isso o sacerdote tinha que botar lenha, botar fogo e no outro dia limpar, tirar a cinza. É isso que eu quero que vocês entendam neste exato momento. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele colocou a vida dentro de nós. Cada um de nós aqui, que ele queira ou não queira, acredita se ou não, se você não está nem aí, eu vou dizer para você, mas a vida de Deus está dentro de cada um de nós. Pastor, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Não existe ninguém santo na face da terra, todos nós somos falhos. Não quer dizer que nós somos falhos, nós vamos manter a nossa vida suja. Não quer dizer que nós somos falhos, nós vamos viver uma vida errante. É por isso que Jesus Cristo foi para a cruz. E quando ele derrama o sangue dele lá na cruz, ele está dizendo assim: Pai, está tudo consumado. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Ele tem propósito. Qual o propósito? De nos purificar de todo pecado. E quando eu falo isso para vocês, que o pecado não é mais problema nosso, as pessoas se escandalizam. O pecado nosso não é mais problema nosso, porque o pecado já foi perdoado lá na cruz. Pastor, qual é o nosso problema do pecado? É a consequência do pecado. O pecado Deus perdoa, mas a consequência você tem que viver com ela. Entenda isso, por favor. Agora observe bem, quando Deus ele coloca a vida dentro do homem, momentaneamente Satanás ele vai tirar essa vida de Deus, ele apaga essa chama, ele inflama o homem com outros desejos, e não deveria ser isso. Observe bem, quando Deus sopra o fôlego de vida e coloca a vida dentro de nós, momentaneamente Satanás ele vai e apaga este fogo. O homem agora não tem mais prazer em Deus. O homem agora não tem mais prazer de estar com Deus. O homem agora não tem mais alegria de estar com Deus. O homem agora quer viver distante de Deus. E automaticamente quer dizer, o fogo se apagou. Se o fogo se apagou, não tem mais chama. Se o fogo se apagou, não tem mais vida. Se o fogo se apagou, não tem mais paixão. Se o fogo se apagou, a tendência do homem viver distante de Deus. Para você entender, para mim encerrar, tudo começa com um sopro. Deus sopra em nós, o fôlego de vida. Aí Jesus está lá na cruz, ele ressuscita. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai visitar os seus discípulos, vai visitar a sua igreja. Em João capítulo 22 vai dizer que Jesus, ele olha para a sua igreja, ele vai soprar o Espírito Santo na igreja novamente. E quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre a igreja, ele está dizendo assim: eu estou devolvendo para vocês o fogo que foi apagado por Satanás. E a Bíblia vai dizer: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém. Atos 2, você vai encontrar o que eu falo para você. E todos estavam reunidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Qual o propósito, pastor? De acender a chama novamente. Qual o objetivo? Viver inflamado por Deus. Qual o objetivo? Estar em chama por Deus. Qual o propósito, pastor? E o objetivo é estar aceso para Deus. E a Bíblia vai dizer que de repente veio um vento impetuoso, sopra aquele lugar, porque sem sopro o fogo não pega. Alguém já acendeu churrasqueira aqui? Hoje tem um processo, já vem um produto pronto para colocar no carvão e acender. Mas existe carvão que se você não banar, se você não soprar, o fogo não pega. É isso que você entende nessa noite, nessa manhã. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que veio um vento impetuoso, soprou aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que de repente veio língua semelhante de fogo e pousou sobre cada um deles. Pousou sobre cada um deles. E a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Em outra linguagem, Deus dá oportunidade para a igreja novamente se inflamar, se acender e viver em chama. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Você é um santuário de Deus. Você é um sacerdote do irmão, minha irmã, você é uma sacerdotisa de Deus. E Deus é fogo. Essa chama deveria estar acesa dentro de você. Essa chama deveria estar inflamada dentro de você. Essa chama deveria estar pegando fogo dentro de você, paixão para Deus. Eu quero Deus, eu quero viver para Deus. Pastor, como que eu vou manter essa chama acesa? A vida contínua com Deus.
Todos os dias o sacerdote colocava lenha e fogo para manter o fogo aceso. Para eu manter essa chama acesa, eu preciso ter uma vida contínua com Deus, uma vida diária com Deus. Todos os dias eu estar na presença de Deus. O que muitas vezes falta em nós, querido, é coragem de tomar uma atitude, de decretar mesmo. A partir de hoje eu vou voltar a acender essa chama dentro de mim. A obrigação é minha, o dever é meu, de reacender este fogo que foi apagado. Para me encerrar, eu quero que você entenda o que eu vou dizer para você. No Velho Testamento, Deus procurava o homem. No Novo Testamento, é o homem que tem que procurar Deus. Tiago vai dizer: chegai-vos até a mim, eu chegarei até a vós. Vou repetir para você entender. No Velho Testamento, Deus procurava o povo para manifestar o poder dele. O poder de Deus era manifestado externamente no homem. Mas no Novo Testamento, no período da graça, é o homem que tem que procurar Deus. Não é Deus procurar o homem. Porque Deus sem você sempre será Deus, querido. Para você sem Deus, você nunca mais será a mesma pessoa. Fique em pé e orar por você. Eu quero orar por você nessa manhã, mas eu gostaria que você fizesse um gesto de gratidão a Deus, colocando a sua mão direita no alto do teu coração. Se você quiser falar em voz alta, você pode falar em voz baixa dentro de você. Eu quero que você declare assim comigo: eu sou o santuário de Deus. Eu sou sacerdote de Deus. Eu declaro que a partir de hoje eu vou acender essa chama que está dentro de mim. Eu quero viver uma vida inflamada, uma vida em chama, uma vida acesa para o meu Deus. A partir de hoje eu declaro que eu viverei para o meu Deus. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o seu Jesus? Levante suas duas mãos para o Pai. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo descende por nós e permaneça em nós, não só hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Tenha um bom dia, um bom trabalho, Deus te abençoe. Não se esqueça que você é santuário, que você é sacerdote. A obrigação sua de manter essa chama acesa dentro de você. Meu coração, eu